Bom dia, irmãs! Vamos dar início a mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical e eu as convido a orar comigo neste momento. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós louvamos o Teu nome nesta manhã porque o Senhor é bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Concede-nos agora a direção sobre este estudo e nos dá sabedoria para colocarmos em prática o que vamos aprender. Nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãs, hoje nós trataremos sobre dois temas, que na verdade são dois mandamentos de Jesus aos seus seguidores: permanecer em Jesus e tomar a sua cruz e segui-lo. Nós já vimos que para ser seguidor de Jesus é necessário nascer de novo. Isso ocorre quando, pela sua graça, Deus nos concede a fé e o arrependimento e então nos aproximamos de Jesus. Passamos a crer nele, a amá-lo e a ouvi-lo. E todos esses acontecimentos, eles devem ter continuidade em nossas vidas. Por exemplo, a transformação pelo arrependimento, ela é contínua. Você não se arrepende somente uma vez ou somente na primeira vez quando entende que a sua vida ofende a Deus. Da mesma forma, a aproximação com Jesus é contínua, assim como crer em Jesus o tempo todo e ouvir a sua palavra diariamente. O que queremos dizer com isso, irmãs, é que a nossa mente e nosso coração devem estar em sintonia com Ele a todo momento. Devemos estar, digamos assim, plugados 24 horas por dia. Então, ter um encontro pessoal com Jesus mediante o novo nascimento e essa nova realidade não ter continuidade, não passa de um encontro falso. Quantas pessoas você conhece que aparentemente tiveram um encontro com Jesus, mas passou um tempinho e elas deixaram Jesus para trás e foram viver as suas vidas, cada uma do seu jeito? É sobre isso que trata o primeiro ponto da nossa lição. No texto do Evangelho de João, capítulo 8, versículo 31, Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Preste atenção nisso, ele disse: se permanecerem, serão verdadeiros discípulos. O oposto de verdadeiros discípulos é falsos discípulos. Ou seja, os falsos discípulos, eles não permanecem em Jesus. O verbo permanecer, ele traz a ideia de continuidade. Jesus, ele usou a ilustração da videira para explicar o que significa permanecer nele. Em João capítulo 15, versículos 4 e 5, ele nos diz: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Aqueles primeiros discípulos, aqueles primeiros ouvintes de Jesus, eles conheciam muito bem o processo de cultivo da uva. Para a maioria de nós é menos conhecido, por isso eu coloquei aquele vídeo no nosso grupo esta semana, a fim de que as irmãs pudessem ter uma melhor compreensão dessa analogia feita por Jesus. Veja que interessante. A palavra videira conota aquilo que dá vida, por isso videira. E o ponto principal dessa analogia é que o poder de produzir frutos, ou seja, o poder de viver uma vida frutífera, flui de Jesus. Um ramo ligado à videira recebe dela a seiva, o nutriente que o sustenta com vida para produzir os frutos. Então, produzir frutos é o resultado natural de permanecer na videira. Assim é conosco. Jesus diz que Ele é o poder de que necessitamos para uma vida produtiva. Por isso Ele diz: sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Ou seja,
Sem Jesus, não podemos fazer nada que seja verdadeiramente bom, que honre verdadeiramente a Deus, que exalte a Cristo, que glorifique, enfim, o nosso Deus. Mas como permanecemos em Jesus? João capítulo 15, versículo 9 nos diz, Jesus nos diz, como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. John Piper explica que permanecer em seu amor significa crer continuamente, momento após momento, que somos amados. E como sabemos que somos amados por Jesus? Nós falamos nisso na nossa aula na semana passada. É por causa do seu perdão dado a nós imerecidamente. Veja, Romanos capítulo 5, versículo 8, nos diz, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. A obra realizada por Jesus na cruz é a maior prova do seu amor. Ele mesmo disse, ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Permanecer em Jesus, então, significa confiar que isso é verdade e continuar confiando, mesmo que as circunstâncias não sejam favoráveis e aparentemente mostrem o contrário. Jesus, ele continua amando você, mesmo quando as coisas vão mal na sua vida. Quando você perde o emprego, fica doente, perde um ente querido, é prejudicada por alguém, sofre uma traição, ou mesmo quando você não sente que é amada por ele. Em situações como essas, nós somos realmente tentados a questionar o amor de Jesus. Mas nós, os que cremos nele, não devemos viver pelo que vemos e nem pelo que sentimos. É como diz aquele cântico, não olhe circunstâncias, não, não, não. Olhe o seu amor, o seu amor. Não vivemos por vista, não é isso que diz o cântico? É exatamente isso que o profeta Abacuque também disse, quando Deus lhe revelou a calamidade que estava por vir ao seu povo. Ele disse, mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. É como o apóstolo Paulo enfatizou em Romanos capítulo 8, versículos de 35 a 39, eu vou ressaltar algumas frases aqui. Ele disse, quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas isso é muito forte e verdadeiro para nós. Então, continue crendo que você é amada por Jesus. Jesus também disse, se permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Está lá em João 8, versículo 31, que nós já lemos. Essa expressão, permanecer em minha palavra, não significa simplesmente obedecer os mandamentos de Jesus. Obedecer é resultado de permanecer na sua palavra. Na verdade, o que ele quis dizer aqui é que nós devemos confiar na sua palavra. Ele quis dizer, confie no que eu revelei a vocês a respeito de mim mesmo, a respeito de meu Pai e da minha obra. Nesse contexto mesmo ele diz, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Veja, a consequência de permanecer nas palavras de Jesus é ser liberto, liberto do engano do pecado. Há momentos em que somos tentados a procurar a seiva de outras plantas e não da videira verdadeira. Embora salvos, ainda possuímos tendências pecaminosas. O diabo quer também nos arrancar da videira. Por isso Jesus disse que devemos orar diariamente para que Deus nos livre do mal. O melhor de tudo é saber que Jesus nos ordena permanecer nele, nós temos essa responsabilidade e nós pecamos se não obedecemos,
mas Ele mesmo cuida disso. Lembra-se, Ele disse, sem mim nada podeis fazer. Ele mesmo nos ajuda a permanecer nele. Em João capítulo 10, versículos de 27 a 30, ele nos diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão, ninguém as poderá arrancar da minha mão. E ele continua, meu Pai as deu para mim, e ele é maior do que todos, ninguém as pode arrancar da mão do meu Pai. E eu e o Pai somos um. Nós estamos seguros nas mãos de Jesus. Ele nos ajuda a permanecermos nele. E Jesus orou por nós. Em João capítulo 17, versículos de 15 a 20, naquela oração que ele fez pelos seus discípulos, ele orou por nós também. Ele disse, não rogo que os tires do mundo, mas que os proteja do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles. Irmãs, resumindo, permanecer em Jesus é então confiar que somos amados por Ele e que a sua palavra é verdade e por isso podemos continuar confiando. O segundo ponto da nossa lição fala sobre tomar a cruz e seguir a Jesus. O apóstolo João, ao iniciar o seu evangelho no capítulo 1, ele nos diz que Jesus no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Em outras palavras, Deus se fez homem na pessoa de Jesus e veio a este mundo. Jesus, ele foi homem de carne e osso, como nós, com a diferença de que ele foi um homem perfeito e sem pecado. Desse modo, os seus seguidores, quando ao serem chamados, eles creram nele e obedeceram e o seguiram com o pé na estrada mesmo, literalmente, enquanto ouviam seus ensinamentos. Depois de consumar a obra que ele veio realizar, então Jesus voltou para o Pai. E a sua obra teve continuidade por intermédio dos seus primeiros discípulos e a sua presença neles pelo poder do Espírito Santo, chegando até nós, que também nos tornamos seus seguidores e também sendo habitados pelo Espírito Santo, temos a missão de dar continuidade à obra iniciada por ele. Isso significa que nós também compartilhamos do seu sofrimento. Veja, o apóstolo Paulo disse aos filipenses e a nós, pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Jesus veio para morrer. O seu desígnio era a cruz. Hoje nós usamos cruzes como pingentes e muitas vezes os usuários nem fazem essa ligação. Mas naquele contexto em que Jesus exerceu seu ministério, cruz significava morte, morte certa. Por isso ele disse, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Negar-se a si mesmo implica renúncias. Isso significa rupturas. Por exemplo, rupturas dos relacionamentos pessoais. Em certo momento, Jesus disse para aqueles seus discípulos, eu vim para fazer com que o homem fique contra o seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra a sogra. Os inimigos do homem serão os da sua própria família. O que ele quis dizer aqui? Que nós devemos declarar guerra contra os nossos familiares? Claro que não. Mas quando nascemos de novo, nos tornamos novas criaturas. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo, diz o apóstolo Paulo. Isso significa que nós temos uma outra perspectiva de vida. Nós vamos agora olhar para o mundo da perspectiva de Deus. Significa que nós teremos agora uma nova conduta, novas escolhas, diferente da que tínhamos antes. E isso certamente gerará conflitos com as pessoas com quem nós convivemos. E contradições, porque nós vamos estar caminhando de forma contrária às pessoas incrédulas deste mundo. Mas significa também rupturas
com relacionamentos, os nossos relacionamentos materiais. Veja, Jesus disse certa vez a um jovem rico que almejava a vida eterna. Ele disse: vá, venda os seus bens, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Ao ouvir essas palavras, aquele jovem afastou-se muito triste porque ele tinha muitas riquezas e ele as amava demais. Jesus aqui, nessa situação, ele não estava chamando aquele jovem para se tornar um mendigo e segui-lo, mas ele estava confrontando a cobiça do seu coração, a ganância que o impedia realmente de ver a Jesus, de seguir a Jesus e a sua palavra. Veja, ele queria a vida eterna sem abrir mão do seu pecado, da sua cobiça, mas a porta do reino é estreita, como Jesus mesmo disse. Renunciar a bens materiais é muito difícil, mas esse é o mandamento de Jesus. Ele disse em Lucas 14:33, da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. Renunciar a tudo não é abandonar tudo que você tem. Na verdade, significa colocar os seus bens à disposição de Jesus, usá-los de modo que ele se agrade e não permitir que esses bens impeçam a sua obediência aos seus mandamentos. Negar a si mesmo pode ainda significar rupturas com a nossa vocação. Os 12 discípulos, eles tinham suas profissões, mas ao ouvir o chamado de Jesus passaram a segui-lo. E aqui temos que louvar a Deus pelo ministério dos missionários que fazem exatamente isso, deixam de viver para si mesmos, para ir a terras longínquas, pregar o evangelho e falar do amor de Deus. E muitos obreiros também, como os pastores, que deixam de, muitas vezes, carreiras profissionais de sucesso porque querem pregar o evangelho, querem pastorear o rebanho de Deus. Interessante que Mateus, que era um coletor de impostos, ouviu Jesus dizer simplesmente: siga-me. E ele levantou da sua mesa de trabalho e o seguiu, assim, de uma hora para outra. Mas nem todos são chamados a abandonar tudo. Um homem quis deixar sua família e seguir a Jesus, mas ele lhe disse para voltar para sua casa, para sua família e anunciar-lhes o que o Senhor havia feito por ele. John Piper diz que a maioria de nós deve permanecer onde está e seguir a Jesus pelos caminhos radicais do amor, da abnegação, de um viver digno do seu nome. Jesus, ele não morreu para tornar a nossa vida mais fácil, nos dar prosperidade. Ele morreu para nos livrar da condenação do pecado e da ira de Deus que paira sobre todo pecador. E desse modo remover tudo que nos impede de desfrutarmos da alegria eterna da sua presença. Aqui, John Piper nos diz com muita propriedade: se seguimos a Jesus somente porque ele torna a vida mais fácil, o mundo entenderá que amamos as mesmas coisas que eles amam e que Jesus tão somente nos proporciona algumas facilidades. No entanto, se sofremos com Jesus no caminho do amor, por ser ele nosso tesouro supremo, deixaremos transparecer ao mundo que nosso coração almeja uma fortuna diferente. Portanto, irmãs, o custo de seguir a Jesus é caro, mas vale a pena. Requer negar-se a si mesmo, ou seja, exige renúncias, e requer tomar a cruz, ou seja, morrer para si mesmo e para este mundo. É o que Jesus disse: quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a vida por minha causa, a encontrará. Pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca de sua alma? Portanto, irmãs, tenham sempre em mente, o sofrimento aqui é temporário, mas a alegria em Jesus é eterna, e as recompensas que receberemos na eternidade já nos foram garantidas por Ele. E para você que me ouve e ainda não veio a Jesus, saiba que um dia Deus pedirá contas da sua vida. E se a sua vida não estiver ligada à videira que é Jesus, então você é um ramo morto que será lançado no fogo por toda a eternidade. A mensagem para você é: arrependa-se e creia na obra redentora de Jesus para a salvação da sua alma. Então, venha
a Ele e sigam. O custo é caro, mas a recompensa é imensurável. Vamos orar? Pai Santo, acabamos de estudar que o Senhor é quem nos ajuda a permanecer no seu amor e na sua palavra. Te damos graças porque nós mesmos não seríamos capazes disso tudo. Pedimos que em nossa caminhada o Senhor nos ajude a renunciar àquilo que nos impede de vivermos uma vida digna do seu amor, para que o mundo saiba que só o Senhor é Deus, e nós somos o teu povo, e para que o teu nome seja assim glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Irmãs, tenham um excelente domingo na presença do Senhor.